Olá, hoje a gente vai mergulhar nas primeiras 20 páginas de um material que, olha, é bem fascinante. O Livro das Sombras, Segredos da Bruxaria Negra e Feitiços Proibidos. Um título e tanto, né? Totalmente. E a nossa missão aqui é bem clara. A gente não está aqui para praticar, nem para endossar nada disso. A ideia é entender a arquitetura por trás, sabe? Desvendar a filosofia, a lógica e os avisos, que são muitos. Exato. E o mais curioso é por onde o autor começa. Antes de qualquer feitiço, a primeira coisa que a gente encontra é tipo um aviso legal, quase corporativo. E é um aviso que já diz muita coisa sobre o que vem pela frente. Ele deixa explícito que o conteúdo é para fins educacionais e de entretenimento. Isso, essa parte é ótima. E que não substitui, claro, aconselhamento médico, profissional. E o mais importante de tudo, o leitor assume total responsabilidade por suas ações. O famoso por sua conta e risco. Exatamente. O que é curioso é que esse aviso legal, ele meio que transforma a magia num produto moderno, sabe? Pega uma prática que é ancestral e coloca sob a mesma lente de um personal trainer, por exemplo. É um reconhecimento de que, hoje em dia, até a feitiçaria precisa de termos e condições. Pois é. E essa ideia do você está por sua conta em risco não é só uma formalidade. Na verdade, é a tese central do livro inteiro. É quase uma declaração de intenção filosófica disfarçada de burocracia. Totalmente. É o fundamento de tudo. Mas, partindo daí, como é que o livro define o conceito principal dele, o tal Livro das Sombras? É só um caderno de receitas mágicas? Não, longe disso. O texto descreve como um diário mágico pessoal, um registro sagrado da jornada da pessoa. Embora o termo tenha sido popularizado pelo Gerald Gardner, o fundador da Wicca, aqui ele é adaptado para um contexto que o autor chama de bruxaria sombria. Ah, entendi. E a ideia central é que o próprio ato de escrever, de registrar um feitiço, uma reflexão, um resultado, isso por si só já é uma prática mágica. As palavras são carregadas de poder no momento em que são escritas. Sabe a analogia que me veio à cabeça? É a diferença entre ler um livro de receitas de um chefe famoso e ter o seu próprio caderno de cozinha. Boa. Aquele caderno todo manchado de gordura, com anotações, com as receitas que deram errado, as que deram certo. Ele não é só um guia, ele é a prova da sua jornada, né? É um registro vivo. É uma analogia perfeita. E, para deixar claro em que cozinha a gente está, o livro rapidamente faz uma distinção entre 3 caminhos para situar quem está lendo. Certo. Primeiro, a bruxaria tradicional, Certo? que ele descreve como algo mais folclórico, sabe? Enraizado nas práticas populares de uma cultura ou de uma região. Tipo a magia da benzedeira, as simpatias, coisas que passam de geração em geração. Isso, exatamente. Depois ele define a Wicca. Ele a descreve como uma religião paga moderna, bem estruturada, que tem um código moral muito claro, o famoso Wiccan Raid. O sem a ninguém prejudicar, faz o que quiseres. Esse mesmo. É um princípio ético que coloca a comunidade e o bem-estar de todo mundo em primeiro plano. Ok, e aí a gente chega no foco do livro, a tal da magia negra. Eu confesso que esse termo carrega um peso enorme. Como é que o autor define isso para se diferenciar dos outros? E aqui é que está a grande virada conceitual do livro. Ele argumenta que a magia negra, na filosofia dele, não é inerentemente má. Não é sobre causar dano. Não. Não. É um caminho focado no poder pessoal, no autoconhecimento através da exploração dos aspectos mais sombrios de si mesmo e, acima de tudo, no controle. A distinção não é entre bem e mal, mas entre uma ética que vem de fora, como a da Wicca, e uma ética que é totalmente interna. Então não é uma questão de ser bom ou mal, mas de ser individualista versus coletivista. A fonte da moralidade muda de lugar, sai da sociedade, da religião e vai para dentro da pessoa. Precisamente. E essa ideia de que a responsabilidade é toda sua é o ponto-chave. Puxando esse fio, a gente chega na fundação filosófica que o livro apresenta no primeiro capítulo, a dualidade entre o caminho da mão direita
e o caminho da mão esquerda. Essa é uma terminologia que eu já ouvi em outros contextos esotéricos. Como o livro explica isso aqui? De forma bem direta. O caminho da mão direita é associado a tradições já estabelecidas, obediência a códigos morais, a leis divinas que são externas e geralmente envolve servir a uma comunidade, a um Deus, a um propósito maior que você. É o caminho da integração a uma ordem que já existe. Isso. Pense na maioria das religiões organizadas. O caminho do padre, do monge, do devoto. Entendi. E o da mão esquerda? O da mão esquerda é apresentado como o caminho do rebelde, do iconoclasta. É associado ao individualismo radical, à autocapacitação e ao desafio. Um desafio deliberado das normas sociais e dos dogmas. O objetivo não é se encaixar, mas se tornar sua própria fonte de poder. A divindade existir está dentro. Exatamente. Olha, eu entendo o apelo desse arquétipo do rebelde. É muito forte. Mas, sendo um pouco cética, isso não soa perigosamente como uma desculpa filosófica para o narcisismo? Como esse caminho evita virar só um eu faço o que eu quero e dane-se o resto? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E o livro tenta responder de forma bem específica. Ele argumenta que a ética desse caminho não vem da ausência de regras, mas da internalização de 3 conceitos que dependem um do outro. O primeiro é o poder. Poder? Sim. A busca ativa por acumular e manipular forças para realizar a própria vontade. É o objetivo. Ok, a busca pelo poder. Até aí, ainda me sou egoísta. Qual que é o contrapeso? O contrapeso é o segundo conceito. As consequências. O livro é muito enfático nisso. O praticante deve aceitar responsabilidade absoluta por cada um dos seus atos, quer sejam intencionais ou não. Ele usa a imagem de um efeito cascata. Um efeito cascata. Cada ação mágica, por menor que seja, envia ondulações pelo universo. A questão não é evitar consequências ruins, é estar disposto a encarar e arcar com elas, quaisquer que sejam. Não é sem consequências, é com todas as consequências. Ah, isso muda tudo. Não é sobre impunidade, é sobre uma responsabilidade radical. Se você joga um bumerangue, tem que estar preparado para quando ele voltar, não importa como ou quando. Exato. E o terceiro elemento que amarra tudo isso é a intenção. O livro trata a intenção como o fator mais crítico de todos. A intenção por trás de um feitiço é o que molda a energia e as repercussões dele. Dá um exemplo. Claro. O mesmo ato, tipo buscar uma promoção no trabalho, pode ser feito com a intenção de provar meu valor e crescer, ou com a intenção de destruir meu concorrente. O resultado visível pode ser o mesmo, você consegue a promoção, mas as consequências energéticas ou kármicas seriam drasticamente diferentes. Nossa, isso coloca um peso gigantesco na autoconsciência da pessoa. Ela precisa ser brutalmente honesta com ela mesma sobre o que realmente quer. Então a ética não é uma lista de pode e não pode. Não mesmo. É um exercício constante de autoconsciência sobre sua intenção e de coragem para assumir o que vier depois. É uma estrutura moral baseada em soberania e responsabilidade pessoal, não em obediência. A resposta do livro para sua pergunta sobre o narcisismo seria: um praticante de verdade entende que ações puramente egoístas e destrutivas vão gerar consequências igualmente destrutivas para ele mesmo. A responsabilidade total é o freio, não um mandamento externo. Certo. Depois de construir essa base filosófica toda, que é bem densa, imagino que o livro comece a entrar na parte prática, né? Sim, no capítulo 2. Como essa filosofia de poder, intenção e responsabilidade se traduz nas ferramentas? Vamos pegar o Atami, por exemplo. Para quem vê de fora, é só uma daga, um punhal. O que o livro diz que torna ele algo a mais? O livro reforça que o poder nunca está no objeto. Nunca. Está no que ele representa e em como ele foca a mente de quem usa. O Atami, esse punhal ritualístico, é descrito como o símbolo da vontade, do poder de comandar. Então não é para cortar coisas. Não, ele não é feito para cortar nada físico. É para direcionar energia, para traçar um círculo mágico, invocar ou banir.
É tipo uma extensão da intenção do praticante. Quase como uma batuta de um maestro, então, direcionando a orquestra de energias. Ótima analogia. E em contraponto a gente tem o cálice. Se o atame é ativo, o cálice é receptivo. Ele representa o princípio feminino, a intuição, as emoções, o elemento água. Um receptáculo. Isso. Enquanto o atame projeta a vontade para fora, o cálice recebe as energias, contém poções. O livro até menciona que usar os dois juntos simboliza a união das forças masculina e feminina, da ação e da intuição. E os sigilos? Essa é uma ideia que parece bem mais abstrata para mim. Sigilos são essencialmente intenções transformadas em símbolos. A ideia é você pegar um desejo complexo, por exemplo, quero ter mais confiança para falar em público, Ok. e reduzir isso a uma imagem gráfica, um desenho único. Ao fazer isso, você tira o desejo da mente consciente, que duvida, que analisa demais, e o implanta no subconsciente. O sigilo vira um atalho, um botão que ativa uma intenção complexa de forma instantânea. Que fascinante. É como criar um logotipo para um desejo. E os espelhos negros? Isso parece saído de um conto de fadas. Eles são apresentados como portais, ferramentas de adivinhação, ou scrying, que são usadas para olhar para dentro do próprio subconsciente ou para se comunicar com outras entidades. A superfície escura e reflexiva serve para anular os estímulos de fora e permitir que a mente projete imagens, intuições. É uma tela em branco para a mente psíquica. O que fica muito claro para mim é que todas essas ferramentas são, no fundo, instrumentos psicológicos. Elas são projetadas para focar a mente, amplificar a intenção e, de certa forma, contornar o ceticismo da mente consciente. O poder não está no metal da adaga ou no vidro do espelho. Exato. Está na capacidade deles de ajudarem o praticante a acreditar e a focar. Perfeito. Isso nos leva direto para a ideia de criar um espaço sagrado, que o livro aborda em seguida. Não basta ter as ferramentas, é preciso criar um ambiente controlado para usá-las. E isso envolve a consagração de um altar e o uso de barreiras energéticas, ou proteções. É engraçado, isso soa muito como o meu ritual antes de começar a trabalhar em algo importante. Eu preciso arrumar minha mesa, fechar todas as abas do navegador, colocar uma música específica. É o seu jeito de consagrar o altar para a produtividade. Eu tô criando uma bolha onde as regras do mundo lá fora, tipo distrações, interrupções, não se aplicam por um tempo. Sua intuição está corretíssima. O princípio psicológico é idêntico. Consagrar o altar é definir um espaço físico e energético que está sob o seu controle total. Criar um círculo mágico é como colocar o celular no modo avião e fechar a porta do escritório. Você está sinalizando para o seu próprio cérebro, e no contexto do livro, para o universo, que uma operação delicada e focada vai começar, livre de contaminação externa. É criar uma sala de cirurgia energética. Perfeito. É isso. Então, recapitulando o que a gente viu nessas primeiras páginas, aquele aviso legal lá do comecinho não era mesmo só um detalhe. Ele era a tese. Tudo flui a partir dele. A filosofia do caminho da mão esquerda, com essa ênfase na soberania individual, na aceitação radical das consequências e até a necessidade prática de controlar as ferramentas e o espaço. Exatamente. Tudo volta para a máxima: você e somente você é responsável. A estrutura é muito clara. Primeiro, a responsabilidade legal e ética no mundo de hoje. Segundo, a identidade filosófica que internaliza essa responsabilidade. E terceiro, as ferramentas práticas para manifestar essa filosofia de forma focada, controlada. É um manual que, antes de ensinar o como fazer, insiste exaustivamente no porquê você está fazendo e o que você está disposto a aceitar como resultado. É uma introdução que exige que o leitor pense muito mais do que simplesmente siga as instruções, né? O que nos deixa com um pensamento final, talvez. O livro descreve este caminho como uma jornada de autocapacitação através do confronto com os aspectos sombrios da própria psique. Se a gente tirar essa ideia do contexto estritamente mágico, Ok. em que áreas da vida moderna a gente vê esse mesmo princípio em ação? Onde a ideia de abraçar a própria sombra, as ambições, os medos, os desejos reprimidos,
é vista como uma ferramenta necessária para o crescimento e para o domínio pessoal. Seja no empreendedorismo, na arte ou até na psicologia junguiana, o que a gente pode aprender com essa abordagem de encarar o que é desconfortável em nós mesmos para atingir nosso potencial, mesmo sem acreditar numa única palavra sobre feitiços? Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num material bem denso e fascinante. São as primeiras páginas, ali da 21 até a 40, de uma fonte chamada O Livro das Sombras. Isso. A nossa ideia aqui é explorar os fundamentos do que o livro define como bruxaria negra, sabe? Tentar entender a filosofia, a ética, as ferramentas que ele apresenta. Separar um pouco o mito da metodologia, né? Exato. Desmistificar um pouco. E olha, antes de qualquer coisa, a primeira coisa que salta aos olhos nessas páginas e que eu acho fundamental para a nossa conversa é o aviso legal. O autor faz questão de abrir o livro com um disclaimer, sabe? Bem direto. Ah, é? O que ele diz? Ele basicamente fala, olha, isso aqui é para fins educacionais e de entretenimento, eu não sou médico, não sou psicólogo, e você é 100% responsável pelo que fizer com essa informação. Nossa, isso já é uma declaração e tanto, né? Totalmente. É quase como se ele dissesse: tô te entregando um mapa de um território perigoso, mas a jornada é por sua conta e risco. Exatamente. Já estabelece esse tom de responsabilidade pessoal radical desde o início, que, como a gente vai ver, é o tema central de tudo. Entendi. E com essa base em mente, a introdução já quebra uma primeira expectativa. Muita gente imagina um livro das sombras como, sei lá, um grimório milenar. Sim, de couro achado numa catacumba. Isso, mas a fonte explica que o conceito é bem mais moderno. Foi popularizado por Gerald Gardner, o fundador da Wicca, lá no século XX. Só que no contexto que o livro explora, ele ganha outra função. Ele deixa de ser só um livro de receitas, de feitiços e vira o quê exatamente? Ele vira um diário sagrado, um espelho da jornada da bruxa. O próprio ato de escrever nele, segundo o texto, já é um ritual. Ah, que interessante. As palavras são imbuídas de poder no momento em que são registradas. Isso já mostra que a prática de escrita aqui não é sobre seguir dogmas, mas sobre documentar uma exploração interna. É algo profundamente pessoal. Certo. E para organizar o campo, a introdução faz uma distinção que eu achei bem útil. Ela separa 3 coisas que muita gente joga no mesmo saco: bruxaria tradicional, Wicca e a tal da magia negra. Essa parte é crucial. Como o livro define cada uma? De forma bem resumida, a bruxaria tradicional é apresentada como algo mais folclórico, sabe? Ligada às práticas de cura e magia popular de cada região, muito conectada à terra. Ok. Já a Wicca é descrita como uma religião neopagã, mais estruturada, com um deus e uma deusa, e um código moral muito claro. Não prejudique ninguém. Certo. Essas duas parecem mais familiares, digamos assim. E onde a magia negra se encaixa segundo essa fonte? Aí que a coisa fica interessante. O livro a define como um caminho focado em poder pessoal, em controle e na exploração deliberada de temas que são tabu. Tipo Tipo a sombra, a morte, o caos. E aqui vem a frase-chave da introdução. O autor afirma que ela não é inerentemente má. Uau! Essa afirmação é forte, porque a cultura pop inteira diz o contrário. Pois é. E como ele justifica isso? A justificativa é que ela exige um entendimento muito, mas muito mais profundo de intenção e de consequências. É como a diferença entre uma faca de cozinha e um bisturi. Boa analogia. Ambos cortam, mas o que muda é a intenção, a habilidade e a responsabilidade de quem usa. A introdução termina reforçando exatamente isso. O peso do conhecimento que está por vir. Perfeito. Essa base filosófica nos leva direto ao primeiro capítulo, os fundamentos. E o livro já começa com uma divisão fundamental: o caminho da mão esquerda versus o caminho da mão direita. Qual é a diferença real aqui? A analogia que o livro sugere é muito boa. Pensa no desenvolvimento espiritual como escalar uma montanha. Ok. O caminho da mão direita seria seguir uma trilha bem demarcada, com placas, com um guia, talvez em grupo. O objetivo é chegar ao cume, que já foi definido por outros.
É um caminho de submissão a uma estrutura maior. Oferece segurança a uma comunidade, imagino. Exato. E o da mão esquerda? O da mão esquerda seria desbravar uma face da montanha que nunca foi escalada. Sozinho, sem mapa, sem guia. Nossa, Você confia só na sua força, nos seus equipamentos e na sua bússola interna. O objetivo não é chegar a um cume pré-definido, mas se tornar um mestre da escalada em si. é um caminho de autossuperação, então, de desafio. Exatamente. Individualismo e desafio às normas. Isso me faz pensar no tipo de pessoa que cada caminho atrai, sabe? Não é só uma escolha filosófica, parece algo de temperamento mesmo. Sem dúvida. É a psicologia do pioneiro, do explorador. Total. E isso conecta direto com o conceito de poder pessoal, né? Que é o coração desse capítulo. É o coração. O livro insiste que o poder não vem de um deus, de um demônio ou de um objeto mágico. Ele é uma energia interna, única de cada indivíduo, algo que pode ser cultivado. Mas espera aí, se o poder é todo pessoal, por que o livro fala em trabalho com espíritos? Parece uma contradição. Se eu sou a fonte do poder, por que eu chamaria ajuda externa? Ótima pergunta. Essa é a questão central. Segundo a fonte, os espíritos, sejam ancestrais ou até entidades descritas como infernais, eles não são mestres a quem se serve. Eles são o quê, então? São vistos como consultores ou amplificadores. Você os convoca não para que eles façam o trabalho por você, mas para que eles amplifiquem o poder que já existe em você. Ah, entendi. É como contratar um especialista para otimizar um projeto que já é meu? Exatamente. A visão, o projeto e a responsabilidade final continuam sendo suas. A responsabilidade é intransferível. O que nos leva à parte mais espinhosa disso tudo. Se o caminho é sobre poder pessoal e quebrar tabus, isso não soa meio perigoso? Meio anárquico? Poderia ser. O livro oferece algum tipo de freio ético ou é um vale-tudo em busca de poder? Ele oferece sim. E há uma estrutura ética bem minimalista, mas muito potente, resumida em 3 pilares: poder, consequências e intenção. Ok, vamos lá. Poder. O primeiro pilar, poder, é o reconhecimento de que sim, o poder pode corromper. É um aviso constante para o praticante se vigiar, para não se tornar um tirano. Certo. O segundo é consequências. Esse me parece o mais difícil de todos. E o livro o trata como o mais implacável. A ideia é que cada ação mágica, por menor que seja, cria um efeito cascata. Ondas num lago, né? Perfeito. E o praticante tem que estar preparado para assumir 100% da responsabilidade por tudo o que acontecer, inclusive os resultados que ele não previu. Mas, convenhamos, isso é brutal. A gente mal consegue prever as consequências de mandar um e-mail. Pois é. Não existe a culpa foi do espírito ou o feitiço deu errado. A responsabilidade é total. E como lidar com essa imprevisibilidade? Aí entra o terceiro pilar, que é a principal ferramenta de navegação, a intenção. Para o livro, a intenção é o DNA do ato mágico. É o que molda a energia. Exato, antes mesmo de ela ser liberada. A grande pergunta ética não é isso é bom ou mal, mas sim qual é a minha real intenção aqui. É construtiva ou destrutiva? Estou buscando equilíbrio ou só satisfazer meu ego? Exatamente. A clareza da intenção é o que, teoricamente, ajuda a navegar as consequências. Essa estrutura, poder, consequências e intenção, é fascinante porque ela transcende totalmente o ocultismo. Totalmente. Dá para aplicar isso a uma reunião de negócios, a uma briga de casal, a um post na internet? Exatamente. Qual o poder das suas palavras naquela discussão online? Poder. Quais as possíveis reações que seu comentário vai deixar, consequências? E, sendo honesto, por que você está escrevendo aquilo? Intenção. É um modelo de responsabilidade pessoal para qualquer área da vida. Sem dúvida. Ok, essa estrutura ética é a base de tudo. Mas como ela se manifesta na prática? Imagino que é aí que as ferramentas rituais como o famoso Atami entram em cena, certo? É exatamente aí. O capítulo 2, Ferramentas Rituais e o Altar, começa a tornar esses conceitos abstratos em algo. Tangível. Isso. E a primeira ferramenta é o Atami,
uma adaga ritual, geralmente de 2 gumes. O livro frisa bem, ela não foi feita para cortar nada físico. A função é puramente energética. Como assim? Ela funciona como uma espécie de antena? Pensa nela como um laser. Ela pega a energia e vontade dispersa do praticante e a foca num único ponto. Direciona com precisão. Entendi. Sim, simbolicamente ela representa o elemento fogo, a vontade, o poder de ação. E em contraponto, o livro apresenta o cálice, A taça, né? a taça, que representa o elemento água, a intuição, o subconsciente, o poder feminino da receptividade. E o livro fala sobre usar os dois juntos, imagino. Sim, e o simbolismo é central. O ato de mergulhar a lâmina do atame no cálice durante um ritual simboliza a união dos opostos. Ação guiada pela intuição. Perfeito. Mostra que o objetivo não é a força bruta, mas o poder equilibrado. Mas aqui entra uma dúvida que eu sempre tive. Se a intenção e o poder pessoal são o que realmente importa, para que a necessidade desses objetos todos? Não dá para só focar a mente, pronto? Parece um pouco com adereços de teatro, sabe? É uma pergunta excelente, e a resposta está mais na psicologia do que na magia. Pense nessas ferramentas como âncoras cognitivas. Âncoras cognitivas? É. O nosso cérebro evoluiu para interagir com o mundo físico. É muito mais fácil focar sua intenção num ato concreto, como apontar uma adaga, do que mantê-la numa ideia puramente abstrata. A adaga não tem poder, mas o ato de empunhá-la foca sua psique de um jeito que só o pensamento teria dificuldade. Ah, caiu a ficha. É um gatilho psicológico. Exato. O livro menciona outras ferramentas. Menciona várias. Os sigilos, que são símbolos pessoais para representar uma intenção, tipo um comando direto para o subconsciente, e os espelhos negros de obsidiana. Para ver o futuro? Não. Para adivinhação no sentido de mergulhar em si mesmo. É uma interface para dialogar com o próprio inconsciente. Quase um Skype para sua própria sombra. Skype para sombra, adorei. E tudo isso acontece num lugar específico, né? O tal do espaço sagrado. Sim, o capítulo termina explicando como preparar o ambiente. E o processo é bem metódico. Primeiro, a consagração do altar. Limpeza física, depois energética, com fumaça de sálvia, por exemplo. Certo. Depois, o praticante dedica o espaço, declarando que aquele local, por um tempo, não é mais uma mesa comum, mas um portal. E depois vem a proteção, imagino, para não ser interrompido no meio da ligação. Exato. Criam-se barreiras energéticas. Visualizar uma esfera de luz, usar cristais como a turmalina negra, traçar símbolos. O objetivo é criar uma bolha de realidade focada. Sabe, tirando todo o vocabulário ocultista, isso me lembra muito o meu ritual na faculdade antes de uma prova importante. Como assim? Eu limpava a mesa toda, deixava só o necessário, pegava uma xícara de café específica, colocava um fone com ruído branco. Eu estava, sem saber, criando o meu espaço sagrado para focar. É exatamente o mesmo princípio. Você estava, intuitivamente, aplicando um conceito universal de foco e intenção. Uau! A bruxaria ritualística, como descrita aqui, pega esse princípio e o transforma numa tecnologia psíquica com um passo a passo e símbolos para maximizar o efeito. É criar um ambiente que sinaliza para o seu cérebro: ok, agora é sério, foco total. Certo. Então, para a gente amarrar as pontas dessa primeira parte, a gente saiu de um aviso legal, quase corporativo, sobre responsabilidade, mergulhou numa filosofia de individualismo radical com o caminho da mão esquerda e chegou em ferramentas que funcionam menos como varinhas mágicas e mais como gatilhos psicológicos. Perfeitamente resumido. O fio condutor que une essas páginas é a ideia de que, neste caminho, tudo começa e termina no indivíduo. O poder é interno, a ética é uma bússola pessoal. E as ferramentas são extensões da sua própria mente. Isso. Não há uma autoridade externa a quem recorrer ou a quem culpar. A responsabilidade é radicalmente e, às vezes, assustadoramente pessoal. Esse nos deixa com uma reflexão final, para quem nos ouve,
um ponto para mastigar depois. Sim, o livro enquadra esses conceitos como os fundamentos da bruxaria negra. Mas como a gente fez aqui, se despirmos os termos atame, sigilo, caminho da mão esquerda, o que realmente sobra? O que sobra? Sobram princípios como autoconhecimento profundo e sem filtros, responsabilidade radical pelas próprias ações, o poder da intenção focada, a importância de criar um ambiente propício para o trabalho de alta performance. A questão provocativa que fica é, até que ponto esses segredos proibidos são, na verdade, princípios universais de desenvolvimento pessoal e maestria, apenas vestidos com uma roupagem mais sombria e talvez por isso mesmo mais potente para certos tipos de personalidade. Olá e bem-vindos. Hoje a gente tem em mãos um material que, olha, pisa numa linha bem tênue entre o fascinante e o, digamos, controverso. Com certeza. É um guia moderno sobre práticas antigas, O Livro das Sombras, de um autor chamado Ethan Graves. E o mais curioso é que antes de qualquer ritual, o autor nos para. Ele bota um aviso bem direto, que eu acho que é o lugar perfeito para a gente começar. É o melhor começo. É quase um portão com uma placa enorme dizendo entre por sua conta e risco. Exato. O Graves, ele deixa muito claro, este livro é uma compilação de experiências dele, de fontes diversas, e deve ser usado para fins educacionais e de entretenimento. Ele basicamente diz, use o bom senso, né? Isso. Ele fala, isto aqui não substitui terapia, não substitui conselho médico. No fim das contas, a responsabilidade é toda de quem está lendo. É um lembrete crucial de que conhecimento e sabedoria não são a mesma coisa. Perfeito. E com esse aviso devidamente entendido, vamos fazer o nosso mergulho na parte mais intensa do material, né? O trecho que aborda o que muitos chamariam de artes proibidas. Maldições, invocação de espíritos, magia de sangue e até necromancia. A nossa missão aqui é entender como o livro estrutura esses temas, as técnicas que ele apresenta e, talvez o mais importante, os alertas que o próprio autor vai deixando pelo caminho. É isso. A gente não vai só listar o que tá lá, mas tentar entender a lógica por trás, sabe? É uma exploração sobre poder, sobre a intenção que move a ação e, claro, sobre as consequências que, segundo o livro, são meio que inevitáveis. Ok, então vamos lá. Começando por um tópico que parece saído de roteiro de Hollywood, maldições e feitiços. O livro dedica um bom tempo para diferenciar justiça de vingança, o que por si só eu já achei bem interessante. Como ele desenha essa linha? Olha, o que é fascinante aqui é que a diferença não está no ato, mas na intenção. Um feitiço de justiça, segundo o livro, é visto como uma ação para reequilibrar as coisas. Tipo uma balança? Exatamente. Pense numa balança que foi desestabilizada por uma injustiça. O objetivo seria restaurar essa harmonia. É quase uma autodefesa mágica. Já a vingança... a vingança é descrita como sendo movida por raiva pura. Sem busca por equilíbrio, só retribuição. Isso. É só o desejo de causar sofrimento como pagamento. Entendo a teoria, mas na prática essa linha não é perigosamente fina. É muito fácil uma pessoa se convencer de que a vingança dela é, na verdade, justiça. Quem decide o que é o quê? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E o livro aborda isso com um conceito central, a tal da lei do retorno tríplice. A ideia de que tudo que você faz volta triplicado. Exato. Toda a energia que você envia, positiva ou negativa, retorna para você multiplicada por 3. E isso, seja espiritual ou só psicológico, é um mecanismo genial. Funciona como um freio. Totalmente. Ao colocar um custo potencial tão alto, o texto força a pessoa a uma autoanálise muito profunda. A pergunta muda de "eu posso fazer isso?" para "eu tô realmente disposto a pagar o preço?" Isso transforma um ato de raiva em uma decisão calculada, e muitas vezes é o maior freio ético de todos. É uma cláusula de consequências embutida no feitiço. E além da intenção, o livro fala do como. Não é só querer o mal de alguém, existe um método, né?
Sim, existe todo um método. Ele detalha que as técnicas que ele diz terem sido retiradas de grimórios antigos exigem uma intenção focada, tipo um laser, ferramentas rituais, o tempo certo. Fase da lua, essas coisas. Isso, alinhamento planetário, tudo para reforçar que não é um ato casual. Mas a parte interessante sobre os riscos é que o livro também ensina a quebrar maldições. Ah, então tem defesa. Tem defesa. O que sugere uma espécie de corrida armamentista mágica. Se você pode lançar, alguém pode se defender ou até refletir de volta. Ele menciona a magia de espelho, que serve exatamente para isso, devolver energia para o remetente. Nossa, isso muda tudo. Muda! Quem ataca precisa estar preparado para um contra-ataque. Deixa de ser unilateral e vira um duelo de vontades. Ok, então de influenciar a energia das pessoas, o livro dá um salto gigantesco. Ele vai para, conversar com coisas que não são pessoas. O capítulo sobre invocação de espíritos é onde a coisa fica bem mais complexa. Muito mais. E aqui, o texto mapeia um verdadeiro espectro de seres. De um lado, você tem os familiares, que são apresentados quase como parceiros espirituais, sabe? Como assim, parceiros? Entidades que formam um vínculo com a pessoa, oferecendo proteção, conhecimento. Do outro lado do espectro, ele fala das entidades infernais. E aí, a descrição deixa claro que é outro jogo. Um jogo de alto risco. Altíssimo. São seres de imenso poder. E interagir com eles não é uma conversa, é uma negociação que exige protocolos extremamente rigorosos. E como seria essa comunicação? O livro entra nesse detalhe? Tipo, a pessoa ouve vozes, vê coisas? E ele entra em detalhes sim, e faz referência a grimórios históricos bem famosos, como a Chave de Salomão. Ah, clássico. O processo descrito é super metódico. Envolve desenhar círculos de proteção, que funcionam como uma barreira de contenção. A ideia é que você está convidando algo poderoso para sua sala, mas mantendo essa coisa dentro de uma jaula de energia. E tem que usar selos, símbolos. Isso. Símbolos para discar o número da entidade certa e, claro, as palavras da invocação. Mas o tema que se repete em cada parágrafo é um só: controle. O praticante tem que estar no controle absoluto, do início ao fim. Ok, o controle é a chave. Mas essa me parece a parte mais frágil de tudo. O que acontece quando o controle se perde? Imagino que não seja algo sutil do tipo, o ritual falhou. Não, o livro não fala em falha, ele fala em caos. É muito explícito sobre os perigos. O primeiro é ser enganado, atrair uma entidade que se disfarça para ganhar sua confiança. Se passa por outra coisa. Exato. O segundo, e talvez mais assustador, é o apego espiritual. A entidade gosta do contato e simplesmente se recusa a ir embora, o que pode levar, em casos extremos, à possessão. E, por fim, as consequências de quebrar o protocolo, que vão de barulhos estranhos em casa até um dreno total da sua energia. Nossa, a analogia é perfeita. Invocar é abrir uma porta para o desconhecido. Se você não souber como trancar de volta, o que quer que estivesse do outro lado agora mora com você. Essa ideia de risco e recompensa parece ser a espinha dorsal de tudo isso. E falando em usar própria energia, o próximo tópico é talvez o maior tabu de todos: magia de sangue. A imagem que vem à mente é de rituais sombrios, sacrifícios. O livro reforça essa visão? Na verdade, ele tenta fazer o oposto. Tenta separar o mito de Hollywood da prática que ele descreve, sabe? Desmistificar um pouco. Isso. O texto explica que, embora a história esteja cheia de relatos de sacrifícios, a maioria das práticas antigas a que ele se refere envolvia quantidades simbólicas de sangue, coisa de picar um dedo, uma gota para selar um pacto. O foco não é a violência, é o simbolismo. O sangue como um condutor, então. Exato. O condutor mais potente da energia da força vital é a sua assinatura biológica, sua essência em forma líquida. Então, é menos sobre violência e mais sobre autenticação. Como usar sua digital para desbloquear algo. O sangue seria a oferenda definitiva porque é
É literalmente uma parte sua. Precisamente. É a analogia perfeita. O capítulo descreve oferendas e sacrifícios como uma troca de energia. Você oferece algo de valor para receber algo em troca de uma entidade. Não precisa ser só sangue, né? Não. O livro menciona sacrifícios simbólicos, como abandonar um vício, abrir mão de um bem. É o ato de dar algo que te custa. O sangue é só a forma mais direta e pessoal dessa troca. É como assinar um contrato com a sua própria energia. Mas isso levanta uma questão ética importante. Uma coisa é manipular energias externas. Outra é usar a bateria do seu próprio corpo, a sua essência, para alimentar um ritual. Isso parece incrivelmente perigoso. Sim, e o livro adverte que essa prática exige um profundo respeito. O uso leviano dessa energia, segundo o texto, pode levar a um esgotamento físico e espiritual, abrindo portas para doenças, para desequilíbrios. A mensagem é: se você vai colocar sua força vital na mesa, é bom ter certeza do que está fazendo. E se usar a própria essência é o pico do investimento pessoal, o passo final nessa escalada parece ser cruzar a maior fronteira de todas, a da morte. É aí que entra a necromancia, certo? Ação é lógica. A necromancia é definida no livro como a arte de se comunicar com os espíritos de quem já morreu, especificamente os humanos. E essa distinção é bem importante. Peraí, qual a diferença de só invocar um espírito qualquer, como a gente viu antes? O foco aqui é outro. E principalmente por quê? Para que falar com os mortos? A diferença é o alvo. Na evocação, você pode chamar qualquer tipo de ser. Na necromancia, o objetivo é contatar uma alma humana específica, um ancestral para pedir um conselho, resolver algo inacabado. Ou até um espírito inquieto. E isso para entender porque ele ainda está preso aqui. O objetivo é quase sempre conhecimento. Aprender com o passado, obter informações que se foram com aquela pessoa. Os rituais são sobre construir uma ponte entre os mundos. Imagino que os avisos de perigo aqui venham em letras garrafais. Você não está só abrindo uma porta para o desconhecido. Está batendo na porta de um túmulo. Com certeza. E os perigos são mais sutis, mais psicologicamente devastadores. O livro alerta para a imprevisibilidade dos espíritos. Nem todo ancestral é sábio e bom. Claro. E tem o risco enorme de entidades se passarem por entes queridos, explorando o luto, a saudade, para te enganar. Fora o desgaste psíquico e emocional. E, claro, o risco do apego espiritual, quando o espírito não quer voltar. Ele fica preso aqui. Cria um vínculo parasitário. A ideia é que perturbar o repouso dos mortos é um limite que não deve ser cruzado de forma leviana. Ok, vamos juntar as peças. Quando a gente olha para tudo isso em conjunto, maldições, espíritos, magia de sangue, necromancia, qual é o fio que conecta tudo? Parece uma escada de poder e risco. Esse é o fio condutor, é a busca humana por agência, por controle sobre coisas que normalmente estão fora do nosso alcance. Cada capítulo é um degrau nessa escada. Começa com o desejo de influenciar outra pessoa. As maldições. Sobe para se comunicar com seres não físicos, avança para usar a própria essência como catalisador e culmina na tentativa de transcender a morte. Em cada degrau, o livro te dá a técnica, mas logo em seguida vem o aviso sobre responsabilidade e consequências. O poder é oferecido, mas o preço é sempre a responsabilidade. Sempre. É fascinante. Mas, tirando isso do contexto literal, é possível aplicar algo disso de forma simbólica na vida hoje? Tem uma leitura mais psicológica para isso. Sem dúvida. E essa pode ser a aplicação mais rica de todas. O trabalho com as sombras, que é o grande tema do livro, pode ser visto como uma metáfora para a jornada de confrontar nossos medos, nossos desejos reprimidos, nossa própria escuridão. A magia de sangue seria o quê, então? Pode ser lida como um símbolo para investir nossa energia vital mais profunda, nosso sangue, suor e lágrimas, no objetivo que realmente importa para a gente. E a necromancia? Pode ser uma metáfora para honrar e aprender com o nosso passado, com os nossos ancestrais, entender de onde a gente veio. É curioso pensar que, enquanto hoje a gente busca respostas no Google, textos antigos descrevem rituais para buscar respostas com os mortos. A tecnologia muda,
mas a busca por conhecimento de fontes ocultas parece ser a mesma. Exatamente. No fundo, a análise desse trecho do Livro das Sombras nos mostra que o fascínio pelo proibido, pelo que está além do véu, é uma constante humana. O texto funciona em dois níveis, como um guia prático, dentro da sua lógica, e como um grande conto de advertência sobre a linha finíssima que separa o empoderamento da autodestruição. Ele te dá as ferramentas Mas deixa muito claro que é o uso delas que define quem as maneja. O livro detalha meticulosamente o como fazer essas coisas, mas a pergunta que fica ecoando e que a gente deixa para reflexão é o porquê. O que a busca por esse conhecimento proibido revela sobre o desejo humano de influenciar o destino e entender os mistérios que se escondem nas sombras da nossa própria existência.